Aí, chegando no velório, né, eu tava ali, né, chorando, me lamentando, assim, pela vidinha dela e tal, né, chorando ali. Tinha um jovem que tava chorando e batia na cabeça dele e ficava assim, apavorado, que era o João, né, que ela ia pra casa do João e não deu certo. E eu acho que certamente ele se sentiu culpa, né, se sentiu culpado por estar acontecendo aquilo com ela, por ter acontecido aquilo com ela, né. Daí ele tava ali e eu chorando ali, sabe, segurando o caixãozinho da minha filha, caixãozão, né, que ela era maior que eu sou pequenininha, ela era grandinha até. E eu tava ali, né, olhando assim, chorando, e vinha na minha mente: mãe te amo, 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 mãe te amo. Eu falei: sim, minha filha, eu creio, Senhor, eu sei o que o Senhor quer dizer, que ela me ama, né, que ela me amava mesmo de verdade. Ela não cometeu isso contra a vida por falta de amor e tal. Eu falei: tá bom, Senhor, eu tô entendendo. Mas agora eu preciso lamentar, só lamentar. E fiquei chorando ali, daí de repente eu abracei o rapaz, falei assim: se acalma, ela tá com Cristo. Se acalma, Jesus salvou ela. Dele: tá bom, tia, tá bom, e me abraçou assim, sabe? E daí, não conformada, assim, pensando assim: tá, tudo bem, o Senhor salvou, mas agora eu quero saber como que o Senhor fez isso. E quero saber também se o rapaz teve culpa, porque eu não, eu não engoli essa história. Pra mim, ele deve ter alguma culpa nisso, alguma coisa aconteceu aí. Aí eu falei: Senhor, eu tenho que saber como que aconteceu mesmo, de verdade, pra mim não culpar ninguém à toa, assim, de verdade, né? Culpar ele, sendo que consta como que ela fez contra ela mesma, né? Então, eu não quero culpar ninguém, sendo inocente, mas mostra pra mim o que aconteceu e como que o Senhor salvou ela. E eu pedi pra Deus mostrar até, pra mim sentir até dor, se ela sofreu. Aí, no sexto dia, né? Sexto dia, eu acho que não, no sétimo dia. No sétimo dia eu vim a dormir. Aí eu dormi. Aí, no sonho de madrugada, Deus me mostrou assim. Primeiro eu senti um sufoco na garganta. Senti aquele sufoco. Eu falei, o fôlego indo. Eu falei: Senhor, Senhor, misericórdia, eu não aguento, não suporto, não. Não, pode tirar, eu já entendi. Aí tá, de repente eu senti aquele aperto no coração, aquele sufoco, aquela coisa, aquela agonia. Eu falei: Senhor, tá bom, Senhor, eu já entendi. Ela sofreu, eu entendi. Mas e agora? Eu quero saber como que sucedeu a salvação. E se o seu rapaz tem culpa. Aí eu vi a minha filha sentada. Tipo, ai, faz de mim o que você quiser. Tipo, estou rendida. Eis-me aqui nas suas mãos, porque eu já não aguento mais. Tipo, ela se rendeu. E ele fez o que tinha que fazer. Tipo, ele pode ter falado assim: sobe no banquinho ali, ou daí coloca no teu pescoço, se mata. Ele pode ter instigado ela a se matar e falar assim: se mata, você também não presta, você é isso, você é aquilo. Não sei exatamente como aconteceu, mas Deus falou assim: ele tem culpa sim, só que ele vai negar a culpa até a morte dele. Ele tem culpa, ele fez sim, ele fez algo para que isso acontecesse sim, porém ele vai negar até a morte dele. E como não tem como provar a culpa dele, deixa na minha mão, filha, eu vou cobrar dele. E Jesus, Deus, né? Jesus, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, me fez entender que naquele momento que ela estava, irmãos, me perdoe que às vezes eu me embanando, porque eu fico me pensando, eu fico lembrando, assim, me dá uma coisa estranha, assim, sabe? Daí Deus falou assim pra mim que naquele momento que ela estava, que o fôlego estava indo, né?
ele perguntou: filha, o que queres que eu te faça? Ela falou: Senhor, me salva, me salva. Senhor, me salva e me perdoe por eu não ter cumprido com o teu id nessa terra. Me perdoe, Senhor, por eu não ter feito a tua obra nessa terra. E me salve, por favor. Tenha misericórdia da minha alma. Foi isso que ela falou com Cristo. Aí Cristo mandou os 2 anjos, né, dele para acompanhar ela aqui até o velório. Por isso que eu, lá no velório, eu ouvi aquela voz na minha mente: mãe te amo, mãe te amo, mãe te amo, né? Deus permitiu os anjos andarem com ela até o velório aqui na terra, antes dele tomar ela para sempre. E na hora que ela tava indo o fôlego dela, que ela estava morrendo mesmo, Deus colocou no coração dela assim: perdoa todos. Daí ela liberou perdão para todos, até pro agressor dela, ela liberou perdão para todos, para poder ser salva. E daí os anjos acompanharam ela até o velório porque ela tinha uma dúvida. Ele colocava na mente dela que a família não amava ela, que ela era uma jogada, que ninguém não estava nem aí com ela. Por isso deixava ela ir e vir sem questionar. Como se a gente pudesse mandar, né? Porque 23 anos, por mais que a mãe queira mandar no filho, a mãe não manda. 23 anos faz o que quer, se manda e pronto. Né? Se eu pudesse, eu amarrava ela para ela não ir, mas não tinha como. Daí ela tinha essa dúvida, né? E Deus permitiu. E ela viu nós chorando, se lamentando por ela. Ela viu quantas pessoas se condoeu pela morte dela. Ainda mais pessoas que conheceram ela desde aquela época que ela nasceu, que apareceu até no programa de TV lá do Netinho, né? É o primeiro programa que ela foi na vida, né? Que aconteceu assim, que ela nasceu, foi lá em São Paulo. E que ironia do destino, né? Ela apareceu para o mundo a primeira vez nessa vida lá em São Paulo, né? Ela nasceu aqui, mas daí de dias de nascido eu tive que apresentar lá com o Netinho, né? Que eu fui princesa do Netinho com ela no meu colo. Era dias de nascido, dias, não tinha nem um mês. Aí, por ironia do destino, a vida dela se foi lá também, encerrou lá também. Mas é isso, meus irmãos, é o que eu tenho para dizer. E eu tenho a dizer também para os servos do Senhor que perderam seus filhos de forma trágica também, de formas duvidosas, de formas tristes, né? Que até mesmo o suicídio, muitos dizem assim que é perigoso Deus não salvar e tal. Só que Deus já salvou alguns dos filhos dos servos dele por suicídio, sim, ele salvou. Porque naquela hora a pessoa se lembra e fala: Senhor, o que eu estou fazendo? Senhor, me perdoa, Senhor, misericórdia. Porque na hora do desespero a pessoa se liga no que está fazendo, se liga no erro que está cometendo. Por ser conhecedora da palavra, pede perdão, por mais que ela saiba que não tem mais solução. Mas o arrependimento é tão ardido porque dói demais, é muito triste, é muito sofrido. E outra coisa que Deus me falou também, há muitos anos atrás, Deus me falou isso, que quando uma pessoa se mata por coerção maligna, pelo maligno estar aqui na mente dela, coagindo, por coerção maligna, o Senhor salva, porque não é da vontade da pessoa se matar, é o inimigo lutando para tirar aquela vida. E como o servo de Deus tem os filhos como herança, a herança não se perde, tá? Servos e servas de Deus, fiquem sabendo que herança de Deus, que Deus deu para vocês, não se perde. Deus é fiel. Deus, ele é fiel além da vida. E esse é o testemunho que eu tenho que contar. Demorei a gravar, porque eu estava muito, muito angustiada mesmo, muito triste. Por mais que o Senhor salvou, Ele já provou para mim que salvou, provou na palavra dele. Ele mostrou várias coisas assim que garante para mim a salvação. Por mais que alguma irmã da Igreja de Deus do Amor falou que
salvou não. Tipo assim, não quis dizer que não salvou, mas quis dizer assim, isso é castigo porque ela tá afastada. Isso é castigo por você não estar na igreja Deus é Amor. Você tem que estar na Deus é Amor, não em outras igrejas e tal. Sabe, coisas assim que entristecem a gente. Mas Deus me garantiu que Ele fez a obra. E Ele fez a obra na vida de vários servos de Deus, de vários filhos de servos de Deus que morreram dessa forma também. E ele me disse assim, eu só não salvei, olha que interessante o que Deus me falou, eu só não salvei Preta Gil porque ela declarou com a mente e o coração dela que ela não queria outro a não ser os guias dela. Ela não aceitou Jesus nem no último momento, ela não quis. Ele só não salvou porque ela não quis. Porque se ela se arrependesse e pedisse misericórdia para Jesus e pedisse perdão e aceitasse Jesus, Jesus ia salvar ela. Mesmo que ela serviu os guias a vida toda, não importa. Deus ia salvar ela, porque Ele deu chance, Ele deu tempo. Só que ela não quis, ela não aceitou. Então, meus irmãos, Deus é maravilhoso. É gente que não sabe lidar, né, com as coisas que acontecem da vida, a gente não entende. A gente é muito falho, é muito fraco, é muito pecador. Mas Deus é tremendo. Fiquem na paz em nome do Senhor Jesus. Esse é o meu testemunho de salvação que Deus fez na vida da minha filha, Lavínia. Amém.